Né, galera? Na boa? Tranquilo? Pois bem, o assunto que eu pretendo comentar com vocês hoje é ética e política, né? Parece assuntos inconciliáveis, ética e política, né? Entendendo ética como a reflexão sobre o agir, ou seja, a reflexão sobre o melhor agir, a escolha pelo melhor agir, e a política, a relação de forças que humanos exercem sobre humanos para administrar o poder, né? E é evidente que eu trago esse assunto porque eu ouço dioturnamente expressões do senso comum que dizem todo o político não presta ou a política não presta. Então, mesmo que o cidadão seja um sujeito decente, ao tocar na política vai se contaminar. Política como o espaço do ímpio, do egoísmo, né? De tudo aquilo que é ruim, uma luta insana, né? E é evidente que eu preciso arguir contra isso, porque é impossível viver entre pessoas sem pensar a política. E se eu não penso a política, se eu não ajo, né, a política pensa e age apesar de mim, né? Pois bem, a reflexão que eu proponho é a seguinte: se eu quero pensar o correto e o incorreto nas ações dentro da política, sobre as pessoas que exercem a política, eu preciso primeiro perguntar o que é o Estado, para que serve o Estado. Após eu entender para mim mesmo, compreender para mim mesmo, mas com o outro, né? Numa discussão, o que é o Estado, então, a partir daí, eu posso refletir sobre as ações que envolvem a política. Se eu entendo que o Estado, ele existe, tem como função administrar as relações econômicas, né, na liberdade plena e pura das relações econômicas, das relações de troca, terei que, necessariamente, achar justo, belo e bom as ações das pessoas que estão nesse Estado, que administram politicamente esse Estado, ações que levem em consideração os aspectos econômicos, que valorizem o lucro, que desvalorizem as perdas econômicas, que valorizem uma bela safra, né? E não estejam muito preocupados com os salários, com as remunerações, porque é no aspecto, no ambiente de meritocracia que eu penso esse Estado. E, portanto, vai ser considerado muito ruim aquele agente político, aquele administrador que, ao contrário do que eu e o meu grupo, que as pessoas que entendem o Estado dessa forma, ao contrário, pense em um Estado forte, interventor, que pense nas questões sociais, que muitas vezes até prejudique os lucros e vantagens do capital para favorecer a minoria. Por outro lado, se eu sou um sujeito que me convenci e convenci os outros, ou me convenci com os outros que o Estado só existe por sua função social, né? Tanto melhor será a ação dos seus administradores quando eles contemplem as questões sociais, quando o salário mínimo seja muito alto, né, que as pessoas tenham saúde, educação, moradia, e que alguém que agir em favor apenas da economia, ou essencialmente da economia, será visto como um sujeito que não está agindo eticamente, né?
Percebam que a pergunta, o que é o Estado, para que serve o Estado, tem muito a ver com minha concepção de um bem agir ético. Percebe? E, por exemplo, uma coisa que todos acham que é ruim, a corrupção, por exemplo, pode ter concepções, nuances, dependendo de um Estado e dependendo do outro. Né? Se o Estado é um Estado voltado para a economia, se o corrupto enriqueceu a si próprio, mas produziu benesses para o Estado, é um crime, mas é um tanto mais aceitável, né? Teria atenuantes. Mas se é um Estado pensado para o social, né? Alguém que corrupto, que enriqueça e, portanto, cuide de recurso público, tem um peso muito maior. Aqui é apenas uma abertura para a nossa conversa, para que a gente possa entender que a pergunta para que serve o Estado tem muito a ver com o que eu entendo por correto ou incorreto, eticamente aceitável ou eticamente inaceitável, e as nuances, né? É aceitável, mas, entretanto, né? E as nuances. Percebam que o quanto eu me corrompo, ou eu me corromperia na relação com o Estado, ou com a política do Estado, ou com as pessoas que estão envolvidas com a administração do Estado, tem a ver com o tanto de poder que essas pessoas têm sobre mim. Percebam, o quanto eu sou corruptível. Percebam, se eu tenho uma visão de que o importante é o enriquecimento, sociedade boa é uma sociedade onde existem muitas pessoas ricas, significa que eu dou muito valor e que eu preciso muito, né, das condições para estar naquilo que eu acho que é o melhor, ou seja, o lugar das pessoas que têm mais condições econômicas. Ora, se eu me envolvo com as questões políticas, né, o poder de corrupção, o poder de fazer-me um corrupto é muito grande, porque eu estarei lidando com aquilo que eu muito desejo, que é a riqueza. E estarei lidando com aquelas pessoas que estão observando o Estado, né, pensando nas suas riquezas. Percebe? Tanto mais eu preciso de coisas, tanto mais eu sou corruptível. Tanto mais eu gosto de roupas de marca, gosto mais das redes sociais para mostrar as minhas posses, tanto mais superficial eu sou, tanto mais tanto mais eu sou um poço de necessidades, tanto mais poder sobre mim têm os corruptores. Podem estar no Estado, podem não estar no Estado. Eu posso me corromper sem fazer nada, não tendo nenhum vínculo com o Estado. Mas nossa reflexão é ética no Estado. Então, muitas vezes, né, nós podemos estar criticando e dizendo que todo o político é corrupto, né, querendo dizer com isso que todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço. Basta estar nas condições ideais de temperatura e pressão e o cara pega alguma coisa para ele. Na verdade, o que nós estamos dizendo é que, na minha visão, que sou um poço de desejos insatisfeitos e que gosto muito de comprar, viver nessa situação de opulência, quase que eu me vejo na situação de ser corrompido e acabo cedendo no meu imaginário. Logo, eu penso, todos nessa situação vão se corromper. Percebe? Então a política é algo ruim. Por outro lado, se eu não tenho, uma situação hipotética, eu, Amilcar, né, sou um Diógenes, né,
a pessoa que morava em um barril, né? Que pensava o cinismo, ou seja, eu não preciso de nada a ponto que eu moro em um barril. Nem Alexandre o Grande conta a história, conseguiu mover o Diógenes do seu desejo de estar morando em um barril. Por quê? Porque ele queria ser autônomo, ele queria ser dono de si mesmo e não queria dar poder para ninguém. Portanto, só não dá poder para as outras pessoas quem nada precisa. Porque se eu preciso, quem tem o que eu preciso tem poder sobre mim. Vejam, se eu fosse um Diógenes e morasse num barril e me envolvesse com a política, né? Qual o problema? Né? Eu seria incorruptível, eu seria algo muito poderoso por não dar poder às outras pessoas sobre mim. Em tese, uma visão que dispensa benesses, que dispensa favores, que dispensa excessos, que vive com o suficiente para uma vida só, né, tranquila, e acredita nisso, é um sujeito que não teria problema nenhum em se envolver com a política, se envolver com o Estado. Por quê? Porque seria um Diógenes. Estou exagerando, né? O que eu quero trazer à reflexão é isso. Quando nós vamos falar sobre a política, né? E logo saímos com todo mundo é corrupto, na verdade eu creio que estamos correndo risco, não posso dizer 100%, né? Mas correndo risco de colocar na política os meus anseios enquanto alguém que seria corrompido, né? Inclusive, dependendo do que eu quero que seja o Estado, dependendo do que eu entendo que seja o Estado, eu vou votar nas pessoas que ajam muito próximo daquilo que eu quero. Logo, se eu voto em alguém, ou porque ele representa o que eu quero, seja um Estado que trabalhe só com a economia, eu dou um valor muito forte para o dinheiro. Logo, a corrupção anda muito próximo também, por similaridade. Perceba que é interessante o que eu quero, o que eu preciso, o que eu desejo, com o tipo de poder a que eu me submeto, né? O Estado e as pessoas que gerem o Estado terão poder sobre mim na medida das minhas necessidades. Olha que interessante. Se eu estou doente, eu dou extremado poder ao médico, né? Se eu sou uma pessoa doente e preciso muito de saúde, sou pobre, eu dou extremado poder às pessoas que cuidam do SUS, por exemplo, ou que vão trabalhar em favor do SUS. Percebe? Se eu sou alguém que só penso no comércio, né? Sou alguém que vivo disso, só penso nisso, a minha dependência dessa visão de mundo faz com que eu dependa cada vez mais de pessoas que têm o poder de decidir isso, né? E portanto eu me sinto subserviente a às instituições, ou às pessoas, ou aos políticos, ou cada vez mais ao Estado, se eu tanto preciso dos elementos que essas pessoas possuem e poderão me dar ou não me dar, ou dar na proporção que eles queiram. E por isso que a gente vê tanto puxa-saquismo, principalmente desse atual governo, é impressionante, né? Puxa-saquismo, pessoas se humilhando. Por que se humilham frente ao poder deste Estado que dá na medida seu alvitre da sua cabeça, né? Porque as pessoas que tanto desejam algo se submetem ao Estado se esse Estado lhe dá.
Portanto, a minha concepção do certo e do errado tem a ver, quando eu penso na questão política, na questão do Estado e das pessoas que se envolvem com a administração do Estado, né? Tem a ver com a quantidade do meu desejo, com a intensidade do meu desejo e com o tanto que ele é, de fato, satisfeito por este Estado ou pelo tanto que ele me dá ou pela esperança de que ele me dê. Portanto, as reflexões éticas sobre a política, quando eu digo que todos são isto, que todos são aquilo e merecem o meu desprezo, é preciso que nós reflitamos o tanto que esse Estado não dá aquilo que eu queria ter, né? O tanto que esse Estado me nega enquanto sujeito de desejo, né? E, portanto, eu passo a ter uma opinião negativa sobre ele. Agora, vamos dar um salto. Se todos nós fôssemos Diógenes, ou nos imaginássemos Diógenes, né, empoderados e poderosos, porque de nada ou de muito pouco precisamos, é possível que a nossa exigência por ética fosse, de um lado, perto do que nós mesmos somos, e por outro lado, bem mais exigentes em relação ao Estado. Tem muito a ver com o que eu entendo que é o Estado e com a minha quantidade e intensidade de desejos. Quase que a que Deus eu sirvo. Ao Deus do consumo, ao Deus da sabedoria, ao Deus da contemplação, ou que, claro, deuses entre aspas, né? Quais são os meus interesses? Portanto, reeduquemos os nossos interesses e reflitamos sobre eles para que possamos falar de uma maneira mais honesta sobre a relação ética ou que nós temos com a coisa pública e com a relação ética que nós projetamos sobre aqueles que estão nos cargos públicos, né? E que nós nos sentimos retribuídos ou não. Geralmente não nos sentimos retribuídos, portanto, achamos que todos são bandidos, que todos são ladrão. Ok? Até mais. Até a próxima. Abraço.